Levante bem alto. Vocês estão felizes da vida, não estão? Quantos têm filhos que não vêm na igreja? Levante a mão. Não, se não vier porque não quer, é uma coisa. A gente não está vindo aqui porque não mora aqui. Mas eu aconselho você, pai, orienta seu filho. Essa vida passa e você sabe. Você viu o corinho aqui para onde você vai, de onde você veio, é isso aí. E eu queria chamar a mocidade todinha aqui, porque hoje eu vou apresentar um novo pastor aqui. É de aspas, por enquanto. Todo jovem está correndo. Salvação tem pressa, gente. Os que cantaram, os que estão aí na hora. Eu fui aqui, pode ir. Não, pode ir lá. Sabe por quê? Vocês vão ficar com vocês são a imagem e semelhança de Jesus. Irmãos, olha só. Isso aqui é fruto do Evangelho. Jovens salvos, remidos, lavados no sangue de Jesus. Estão aqui somando e ganhando mais jovens para o reino de Deus. A missão deles aqui é povoar o céu. E eu fico feliz com esses jovens aqui. Vocês estão de parabéns e eu quero que vocês continuem assim. E cada jovem que vocês ganharem, vocês põem na conta de Jesus. Fiquem de pé, por favor. Eu vou orar por eles. Estende a sua mão. Aqui estão, Senhor, essa juventude gloriosa. Que o Senhor, com as suas mãos, soprou as suas narinas e dotou-os com teu Espírito Santo. Estenda sobre eles as suas mãos e abençoa. Consagra, purifica, segura eles, Senhor, na tua obra, e que possam eles produzirem frutos de vida eterna. E abençoa com eles seus pais, para que sejam famílias unidas, vencedoras, saudáveis e prósperas. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você dê uma salva de palmas para esse Pai. É o pastor mais jovem da quadrangular. Ele vai trazer-nos a palavra de Deus. Com ele já devem ser uns 14 ou 15 pastores que saíram desta igreja. A amada do Brasil. E olha, ele vai te usar. Levante a sua mão. Pai, aqui está, Senhor, teu filho Gustavo. Certamente o casal, seus pais e seu irmão estão felizes na tua presença de vê-lo aqui no teu altar, para falar da tua grandiosidade, do teu poder e graça e do teu amor imensurável. Estenda sobre a tua mão e abençoa. Abençoa, usa ele, para que a tua palavra seja exposta em nosso coração. Eu te peço,
em nome de Jesus. Vamos receber o Gustavo. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Se coloque de pé, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Está escrito assim: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? E respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Você pode se assentar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre conhecimento. Na nossa vida, o conhecimento é dividido em 3 partes. Aquilo que você sabe, como por exemplo, se eu te perguntar se você sabe o seu nome, e se você sabe o que sabe. A segunda parte é aquilo que você sabe que não sabe, como por exemplo, se eu te perguntar se você sabe pilotar um foguete, isso você sabe que não sabe. E a terceira parte, é a maior das 3, é aquilo que nós não sabemos que não sabemos. Como quando nós somos crianças e nos perguntam qual é a melhor coisa que existe. Talvez a gente diga que é uma formiga ou algum inseto. Mas aí a gente cresce um pouco, vai para a escola, e na escola a gente aprende que a formiga é feita por inúmeras células. E agora as células são as melhores coisas que existem. Aí a gente cresce mais um pouco, vai para o colegial, e no colegial a gente aprende que as células são formadas por inúmeras moléculas, e essas moléculas, por sua vez, são formadas por átomos, e esses átomos podem ser divididos em prótons, elétrons e nêutrons. E a gente sai do colegial acreditando que agora não dá mais para dividir, que os prótons, elétrons e nêutrons são as menores partículas que existem. Só que se você fizer uma faculdade, você ainda vai descobrir que os prótons, elétrons e nêutrons podem ser divididos em subpartículas menores ainda. Só que a criança ela não sabe, porque ela não sabe qual é a melhor coisa que existe. E ela não vai mudar o seu pensamento, a menos que alguém lhe apresente um novo nível de conhecimento. Onde eu quero chegar é que na vida nós nos baseamos naquilo que a gente aprende e crescer a verdade. E se a gente quiser aprender mais, se a gente quiser ganhar mais conhecimento, nós vamos precisar conversar com uma pessoa que tem um nível de conhecimento acima do nosso, vamos precisar ler um livro, ir para a escola. Mas se tratando da vida espiritual, se você quiser crescer no conhecimento, você vai precisar se relacionar com Deus. Essa passagem de Mateus que a gente leu, ela fala que Jesus estava andando com seus discípulos e ele resolve parar e perguntar: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas estão dizendo sobre mim? E a resposta foi que algumas pessoas diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Jeremias, Elias ou algum dos profetas. Só que Jesus faz mais uma pergunta. Ele pergunta: e quanto a vocês? Vocês que andam comigo, vocês que estão comigo todos os dias, vocês que são meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro ele toma a palavra e ele responde com toda certeza: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se Jesus virasse para você nessa noite e te perguntasse: e você? Quem você diz que eu sou? Qual é o seu nível de conhecimento sobre mim? Qual seria a sua resposta para Jesus? Ele é só o Jesus que está escrito ali em cima? É o Jesus da igreja? Ou ele é o Jesus lá do seu quarto, dos seus momentos de oração? Ele é o Jesus das pregações que você ouve falar sobre ele? Ou ele é o Jesus da sua vida, que anda com você por onde quer que você vá? Qual é o seu nível de conhecimento sobre Jesus? Qual é o seu nível de relacionamento com Jesus? Hoje no Brasil, o número de igrejas elas se multiplicaram espantosamente. Dá para achar uma igreja a cada esquina.
Mas como a gente vai saber que aquilo que está sendo falado sobre Jesus ali é a verdade? Se os discípulos tivessem confiado naquelas pessoas, eles teriam uma noção totalmente errada da identidade de Jesus, da identidade do mestre que eles seguiam. Já pensou se os discípulos acreditassem que Jesus era João Batista, Jeremias, Elias ou algum profeta? Nós não podemos confiar em pessoas. Pedro, ele teve a revelação do próprio Deus. Ele buscou o conhecimento direto da fonte. E assim nas nossas vidas, a gente tem que buscar o conhecimento direto da fonte. Se você quer conhecer Jesus, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que relacionar com Deus e conhecer plenamente Jesus. E o mesmo Pedro que teve essa revelação, ele escreve uma carta, a segunda carta de Pedro, exatamente nessa questão. Ele vem falar acerca dos falsos ensinos, dos falsos mestres. E ele adverte a igreja a conhecer plenamente a Deus e a Jesus. Pedro, no primeiro capítulo da segunda carta, ele repete 3 vezes as palavras pleno, conhecimento. E antes da gente analisar essas 3 recomendações de Pedro, a gente tem que entender o que é o pleno conhecimento. Conhecer uma coisa plenamente é conhecer ela como um todo, conhecer sem sombra de dúvidas. Então a gente gera uma pergunta: será que dá para conhecer a Deus e não o conhecer plenamente? Lá em João 6, Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães, e aí ele declara à multidão: eu sou o pão da vida que desce do céu. E aquela multidão, ela conhecia Jesus. Provavelmente eles viram ele quando ele era apenas um bebê. Depois, quando ele cresceu um pouco, eles o viram correndo de lá para cá, brincando como uma criança comum. E quando eles jovens, eles provavelmente viram Jesus ajudando seu pai como um carpinteiro. Então aquela multidão conhecia Jesus. E quando ele diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu, eles não creram nele. Está escrito lá em João 6,42, e perguntavam: não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desce do céu? Esse é o primeiro exemplo de como nós podemos conhecer a Jesus e não o conhecer plenamente. Muitas pessoas enxergam Jesus como apenas mais um homem, um profeta, alguém que pregava e fazia o bem. Se você crê em Jesus apenas como um homem, você limita todo o alcance do poder dele na sua vida. Jesus não foi mais um homem. Jesus é Deus. Deus que veio à terra em forma de homem para morrer por mim e por você. Se ele fosse mais um homem, o sacrifício dele não valeria de nada para a gente. Mas a partir do momento que você crê que ele é o Filho de Deus, que veio aqui morrer numa cruz por você, então o sangue dele tem todo o poder para perdoar os seus pecados. Quando você crê que ele nasceu, cresceu e morreu sem pecado algum, então o sacrifício dele tem todo o poder para te tirar do castigo eterno e te dar a salvação. Jesus não foi só um homem, mas ele se fez homem e morreu para que nós tivéssemos a vida eterna. A segunda forma de conhecer a Deus de uma maneira errada é basear o seu relacionamento com Ele em apenas seguir um mero conjunto de regras. O nosso Deus, Ele é um Deus infinitamente grande e não dá para capturar Ele num mero conjunto de regras, numa receita de bolo. Não dá para você falar como conhecer a Deus em 3 passos ou como se tornar íntimo de Deus em 7 dias. Deus nos deixou sua palavra e ela revela o que Ele espera de nós. Mas algumas pessoas, elas pegam um conjunto de regras e falam: se você seguir essas regras, então Deus vai te amar. Se você seguir essas regras, então Ele vai te aceitar no céu. As pessoas dizem: você tem que vir na igreja, você tem que dar o dízimo, você tem que amar o seu próximo. E esses mandamentos, eles são válidos, sem sombra de dúvidas. Eles estão na palavra de Deus. Mas a questão é: o que te motiva a seguir esses mandamentos? Qual a sua real motivação para seguir essas regras? Elas estão sendo feitas de todo o coração? Se você vem ao culto e desde o momento que chega, você está pensando no que vai fazer quando for embora, você não vem cultuar a Deus. Se você dá o seu dízimo com medo de empobrecer, se não devolver a parte que pertence a Deus, você está apenas seguindo uma regra e não reconhecendo que o seu trabalho, sua energia, sua saúde vieram de Deus e pertencem a Deus. Se você ama o seu próximo só quando tem alguém olhando, mas não age da mesma maneira sem plateia por perto,
Então você está apenas se autopromovendo e não seguindo o mandamento. É necessário que Deus seja a real motivação por trás das nossas atitudes. Vir à igreja cultural deve ser um prazer e não uma obrigação. Devolver o dízimo deve ser um ato de gratidão e não uma cobrança. Amar o seu próximo deve ser um ato de reconhecimento que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, todo o seu amor, nós devemos passar para o nosso próximo. Lá em Mateus 7, 22 está escrito assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus, Ele não se interessa pelos seus resultados. Jesus está dizendo nesse texto que no grande dia Ele não vai se comover com pessoas que fizeram grandes coisas aqui na terra. O que vai importar mesmo é se Ele te conhece. Se você o conhece, tem um relacionamento com Ele. Se Ele te conhece e você é conhecido dEle. E tudo que nós fazemos deve estar baseado nisso. Eu estou fazendo porque conheço a Deus e entendo o real motivo de seguir o mandamento, ou eu estou apenas seguindo regras que algumas pessoas me mandaram seguir. Sendo assim, fica claro que é possível conhecer a Deus e não o conhecer plenamente. É possível conhecer Jesus e não acreditar no poder dele sobre a sua vida. É possível seguir um conjunto de regras e não ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Agora a gente vai lá para a carta de Pedro e a gente vai analisar as 3 recomendações dele acerca do pleno conhecimento. Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amém? Está escrito assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. A primeira menção de pleno conhecimento está ligada à multiplicação da graça e da paz. Pedro está dizendo: se vocês tiverem um real conhecimento de Jesus e de Deus, a graça e a paz dele serão multiplicadas nas suas vidas. E um texto que ilustra exatamente o que Pedro está nos dizendo nesses 2 primeiros versículos está lá em Lucas 7. Jesus ele tinha ido jantar na casa de um fariseu e uma mulher pecadora da cidade, ela fica sabendo que Jesus estava ali e ela vai ao encontro dele, se joga aos pés dele e ela chora, lava os seus pés com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Ela beija os pés de Jesus e os unge com um perfume muito caro. E o fariseu ele fica escandalizado por Jesus deixar uma pecadora se aproximar dele daquela forma. E aí Jesus conta uma história para o fariseu. Está lá em Lucas 7,41. Abra sua Bíblia. Lucas 7,41. Está escrito assim: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? E respondeu-lhe Simão, o fariseu: suponho que é aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela porém desde que entrei não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados estão os pecados que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Nessa história, nós temos 2 pessoas completamente diferentes envolvidas. A primeira delas é o fariseu, um homem religioso que acreditava conhecer plenamente a Bíblia e seguir completamente a lei. E a segunda delas é a mulher pecadora, que provavelmente não conhecia a palavra de Deus. Os 2 tiveram um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Só que o fariseu ele tratou Jesus como mais um homem, enquanto a mulher ela reconheceu que Jesus tinha todo o poder para perdoar os seus pecados. O fariseu ele tratou Jesus como mais um convidado em sua casa, alguém talvez não muito importante, enquanto a mulher, ao invés de ungir a cabeça de Jesus, como era o costume, ungiu os seus pés.
declarando que a cabeça do homem mais importante que pudesse existir não chegava aos pés de Jesus. E eu confesso que por muito tempo eu tive essa história como a mais complexa dos evangelhos para mim, justamente por causa da última afirmação de Jesus, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E realmente aquela mulher amou Jesus daquela forma porque ela reconheceu que seus muitos pecados estavam perdoados. Mas isso gerava uma pergunta na minha cabeça. Então, para eu amar mais a Deus, eu tenho que pecar mais para Ele me perdoar mais e assim eu ser mais grato? A resposta com certeza é não. A verdade é que não tem a ver com o quanto aquela mulher era pecadora, mas o quanto ela reconheceu que era pecadora. O fariseu não conseguiu amar Jesus daquela forma, porque na mente dele ele era santo e não precisava se humilhar aos pés de Jesus. Mas a Bíblia ela nos conta que todos os homens pecaram e não existe um justo sequer. E ela ainda nos diz que se você peca em um ponto da lei, você se torna culpado por transgredir toda a lei. Então não existe isso de um ser mais pecador e outro ser menos, um pecar mais e outro pecar menos. Todos nós somos pecadores. A única diferença é a convicção que você tem sobre isso. Você pode fazer como fariseu e pousar com uma santidade barata, porque você não comete pecados escandalosos, porque as pessoas não ficam sabendo dos seus pecados. Mas se você quer que realmente a graça e a paz de Deus sejam multiplicadas nas suas vidas, você vai precisar deixar essa convicção que você é um pecador queimar dentro do seu coração. Porque aí você vai se jogar aos pés de Jesus e não vai sair mais dali. É aos pés de Jesus que a graça e a paz são multiplicadas. É quando você reconhece que por esforço próprio você não consegue ser santo, que por merecimento você não vai conseguir entrar no céu. Quando você conhece plenamente a Deus e Jesus, você conhecerá a verdadeira e infinita santidade deles. Você verá que você é o pior dos pecadores. Mas por consequência você verá também a graça e o amor de Deus cobrirem todos os seus pecados. E você terá a paz, a certeza da salvação dentro do seu coração. Vamos voltar lá agora para 2 Pedro 1, versículo 3 agora. Pedro, ele continua dizendo assim: visto como seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas nos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência do mundo. A segunda menção de pleno conhecimento está ligada à vida e à piedade. Pedro está dizendo aqui, agora que vocês já sabem que Deus é poderoso para perdoar os seus pecados, está na hora de vocês viverem uma nova vida. E terem um pleno conhecimento de que Deus capacita vocês a viverem essa vida da maneira que agrada a Ele. A primeira coisa que nós temos que entender é que existem apenas duas opções: ou você é filho de Adão, ou você é filho de Deus. Pedro diz que Jesus nos chamou para sermos participantes da natureza divina. Isso quer dizer que Ele nos chamou para um novo nascimento. E todos nós somos filhos de Adão, todos nós nascemos pecadores. Mas, como a gente viu, a graça de Deus perdoa todos os nossos pecados, e o próximo passo agora é nós vivermos uma vida sem o pecado. E para isso é necessário apenas crer e receber Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. Assim como está escrito lá em João 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora você não é mais filho de Adão, você tem um novo nascimento. Agora você se torna filho de Deus, participante da natureza divina. E Pedro diz no versículo 4 que é através das promessas de Deus que nós somos capacitados a viver essa nova vida, servindo a Deus e não ao pecado. Você conhece as promessas de Deus para você? As promessas que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Nessa noite eu separei 5 delas para a gente, que a gente realmente precisa conhecer. A primeira delas está lá em 1 Coríntios 10, 13. Está escrito assim: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Você já teve aquela sensação que está difícil demais, que você não vai suportar? Já teve aquela sensação que você está sozinho e Deus te esqueceu?
Ele não nos deixa passar por nenhuma situação que nós não possamos suportar. Se Ele tem te dado grandes lutas, é porque Ele confia no seu potencial para vencer os seus problemas. Não na sua força própria, não por conta própria. Ele nos prometeu que Ele nos daria saída. A saída está em Deus. Nós devemos buscar o auxílio na adversidade do nosso Deus. A segunda promessa está lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus nos prometeu o Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que ora por nós, aquele que nos convence do pecado, nos capacita a servir a Deus da maneira que lhe agrada. Jesus nos prometeu, Ele disse: se vocês pedirem, o meu Pai dará a vocês o Espírito Santo. Basta a gente querer, isso é promessa de Deus para a sua vida. A terceira promessa está lá em Mateus 28:20, no finalzinho do versículo. Jesus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai fazer uma prova difícil, vai fazer um concurso, vai fazer um vestibular, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai para uma entrevista de emprego, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você ficou doente, precisa passar por uma cirurgia, Jesus diz para você: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nunca nos abandonou e Ele nunca vai nos abandonar. Seja qual for a sua situação, lembre-se da promessa dele para você: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A penúltima promessa está lá em João 14:12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Jesus nos diz: quem crê nele está capacitado a fazer obras maiores do que ele fez aqui enquanto ele estava na terra. Você está pronto para ver isso? Deus não nos chamou para ficarmos parados, Ele nos chamou para dar frutos, e Ele nos dará a honra de sermos usados por Ele. E a última promessa, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para a gente ler junto, está lá em Apocalipse 12:7, a gente vai ler até o versículo 11. Apocalipse 12:7. Amém? Apocalipse 12:7. Está escrito assim: então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esse texto está falando para a gente, do povo de Deus: nós vencemos. O fim já está escrito e está selado. Aqueles que estiverem com o Cordeiro vencerão. Isso é promessa de Deus. E talvez alguém já te prometeu alguma coisa e deixou de cumprir. Isso acontece às vezes e é frustrante, você se sente enganado. Mas eu queria te dizer uma coisa: Deus não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida e minha vida. Basta a gente crer nas promessas de Deus. A gente tem que conhecer e crer nas promessas dEle, conhecer o Deus das promessas. E a partir do momento que nós conhecemos as promessas de Deus, fica impossível nós queremos voltarmos para a nossa velha vida. Uma certa vez, durante o ministério de Jesus, as pessoas começaram a deixar de seguir Ele. E aí Ele vira para os seus discípulos e fala: e vocês? Vocês não vão embora também? E aí Pedro de novo, ele diz assim: Jesus, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro, ele conhecia as promessas de Deus. E se você realmente conhece as promessas de Deus, você sabe que não existe outro caminho. Jesus Cristo é o único caminho. E para terminar, vamos voltar lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5.
E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em nós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira e última menção de pleno conhecimento está associada a operar e produzir. Pedro está dizendo, agora que vocês já conhecem a graça que perdoa os pecados, agora que vocês já conhecem as promessas que capacitam vocês a viverem da forma que agrada a Deus, está na hora de vocês amadurecerem e desenvolverem o relacionamento de vocês com Ele. E partindo da base que a fé, Pedro cita 7 características de uma nova vida edificada sobre a fé. E nos diz que se nós desenvolvermos essas qualidades, é impossível que nós fiquemos ociosos e infrutíferos, no pleno conhecimento que já adquirimos. E essas 7 qualidades, elas são as marcas de uma pessoa que conheceu a Jesus e está se tornando mais parecido com Ele. Deus nos tirou do pecado exatamente para isso, para nós parecermos mais com Ele, nos tornarmos semelhantes a Ele. E a partir do momento que Ele nos dá a sua graça, que Ele nos dá as suas promessas e as suas bênçãos, não pense que acaba aí o agir de Deus na sua vida. Deus não quer que sua vida seja um ponto final de bênçãos, Ele quer que sua vida seja um canal de bênçãos, para que Ele possa abençoar outras pessoas através de você. Lá em João 15:4, Jesus diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si não pode dar frutos se não permanecer na videira, assim também em vós, se não permanecerdes em mim. Nós fomos chamados para ir e fazer discípulos, fomos chamados para levar o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. São esses os frutos que nós devemos gerar. Só que, de novo, a gente esbarra na nossa incapacidade. Jesus está dizendo aqui que por conta própria a gente não vai conseguir dar frutos, se não estivermos conectados nele, se não estivermos nos relacionando com ele, se nós não o conhecermos plenamente. E assim como um galho, se for cortado de uma árvore, não pode dar frutos, se nós não estivermos ligados a Jesus, nós não poderemos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Moisés não abriu o mar porque ele tinha esse poder, mas porque ele tinha um relacionamento com Deus. Elias, ele não fazia cair fogo do céu porque ele era capaz, mas porque ele conhecia Deus. E nós não vamos levar a salvação para outras pessoas por conta própria, na nossa força, mas porque os frutos eles serão o resultado do nosso relacionamento e do nosso nível de conhecimento de Jesus. Assim como Pedro termina dizendo no versículo 8, se em nós houverem as características das pessoas que conhecem a Deus, se nós realmente amadurecermos e crescermos no nosso relacionamento com Jesus, é impossível ficarmos ociosos e infrutíferos. E ao estudar um pouquinho esse pequeno trecho da carta de Pedro, o que a gente pode perceber é o quanto a gente é incapaz. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece, você vê o quanto você é pequeno, o quanto você é dependente da graça, do amor, do poder de Deus. E para ter acesso a isso, você precisa ter um relacionamento com Ele. Para você que ainda não tem um relacionamento com Jesus, para você que ainda não aceitou Jesus no seu coração, não perca tempo. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E Pedro deixa bem claro que nós precisamos conhecer aquele que nos salvou, aquele que nos santificou, aquele que nos amou. E eu termino lendo 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Hoje nós conhecemos em parte. A nossa mente humana ela não consegue entender o tamanho do nosso Deus, a sua infinita graça, o tamanho do seu amor. Mas um dia a gente verá Ele face a face, em breve. Nós seremos um com Ele por toda a eternidade. E esse relacionamento que começou aqui vai durar para todo sempre. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de podermos aprender um pouquinho mais de Ti, Deus. Obrigado, Senhor, porque a Sua presença se faz real nesse lugar, Deus. No nome de Jesus, que essa palavra seja uma semente fértil em nossos corações, Pai, e que possamos desenvolver um relacionamento contigo, Deus.
Capacita-nos, Senhor, a conhecer mais de Ti, nos dá entendimento e revelação da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, nos revela que o Teu Filho é Cristo, o Filho de Deus vivo, que possamos anunciar Ele ao mundo, Deus, que possamos dar frutos que glorifiquem o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Convidar a Paula Coutinho a vir aqui. Por favor. Eu quero convidar você para o seu filho. Não só pela faculdade teológica que ele tem, mas pelo conhecimento de Cristo que você transferiu para ele. Parabéns e Deus o Senhor. Estenda a sua mão. Pai, abençoa o Gustavo, abençoa seu pai, sua mãe, seu irmão. Abre as portas do ministério para que ele seja ungido pelo teu Espírito Santo. Possa fazer a tua obra, Senhor. E nela, engrandecer o teu nome, Senhor. Usa ele em tuas mãos como um instrumento maleável, para que o som que saiu da tua boca possa atrair multidões para o reino de Deus. Eu te peço, abençoa esta família, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus.